Vamos lá. Os judaítas, e quando falamos de judaítas, estamos falando de uma classe específica que tem Judá como epicentro da adoração. Jerusalém é a terra de Javé, o templo é a casa desse Javé, e o Senhor é o seu Ciro Javé. Essa, lembrando, ninguém precisa concordar, é a minha hipótese, é a forma com que eu vejo a documentação. Ok. Mesmo essa tradição, ela sendo absolutamente muito ortodoxa e exigente, ela está fazendo uma sincretização. Essa sincretização, ou esse sincretismo, ele começou lá no início. Lembra, você citou aí um autor, do ponto de vista da análise documental, eu discordo de que não haja uma comunidade, veja, pode não existir uma religião judaica, um judaísmo quanto religião antes, mas você tem uma categoria judaíta que está tentando, de fato, oficializar uma religião de Estado, de império, que é justamente o judaísmo, voltado a todo o javismo. Por quê? Porque as fontes documentais que nós temos, independente de ser pós-exílica, mostram traços claramente de que tem-se uma tradição que está tentando impor uma agenda decorrente justamente de um projeto de um povo que não se inclina a aceitar essas proposições. Então, você pensa, tinha El, tinha Baal, o povo está bebendo nessas fontes. Portanto, se eu digo que o próprio texto deixa claro que tem uma elite adaptando narrativas, fazendo um sincretismo de Javé com El, de Baal com El, Baal com Javé, então eu posso dizer que essa mesma elite vai manter essa estrutura psicossocial, teológico-política, a partir do pós-exílio. Agora, de uma forma muito mais absolutamente profunda. Por quê? Porque agora eles estão bebendo da fonte dos persas e dos próprios babilônicos. Eles estão tendo, por exemplo, a Torá é uma invenção baseada em código sumeriano. Sim. Então, eles estão. As narrativas sobre Ciro, a cosmogonia do Gênesis, para explicar o mito de fundação do templo, e bem como de Jerusalém, da terra que está absolutamente devastada, eles se valem da epopeia de Gilgamesh, de Adrahazes, do mito com a Enuma Elish, sobre o caos primordial que está presente em várias mentalidades. Outra questão que o professor colocou aqui, os dualismos, as ideias teológicas entre bem e mal, e outras questões, guerra, paz, tudo isso vai sendo, de alguma forma, assimilado. Porém, tem uma coisa, existe grupos sociais distintos nesse povo chamado Israel. Quem são esses grupos? São aqueles que adotam total ideias sincretizadas babilônicas, gregas. Você tem o zoroastrismo influenciando muito, você falou aí Arruda, como é que foi? Ahura Mazda. Você vai perceber que você tem, não só isso, você tem judeus que estão indo beber lá no Egito, ao ponto de trazerem para suas comunidades toda uma teologia puritana. Esses vão ser chamados de essênios, totalmente discriminados pelos judaítas, porque os judaítas, eles não são miticistas, eles são literalistas. As narrativas usadas de gêneros como cosmogonia, saga, lenda, fábula, essas expressões literárias que são utilizadas, elas são encaminhadas através da arte da explanação literária, ou seja, como um pano de fundo para representar a história, tal como ela é. Já os essênios não. Os essênios são esotéricos. Os essênios vão interpretar tudo aquilo que a tradição vai produzindo, e eles vão dizendo, quem tem a interpretação certa somos nós. Esse cara aqui, ele é isso, esse aqui é esse. Eles vão pegando a Torá e vão interpretando. Você tem o Targum de Gênesis, você tem o Targum de Malaquias, você tem o Targum de Levítico, tudo isso preservado pelos essênios, indo na contramão do que os judaítas, eles propriamente defendiam. E aí entra um ponto, que foi a sua pergunta. Como eles sobreviveram? Como Flávio José sobreviveu. Se existe um cara que explica como uma classe pode ter sobrevivido diante da guerra, é simples. Os judaítas sempre fizeram alianças com os dominantes,
com aqueles de fato. No período de Nabucodonosor aconteceu isso. No período, inclusive, de Neco, você vai ver que quem vai estabelecer um líder em Jerusalém é Neco. Quem vai estabelecer um rei sobre Jerusalém é quem? Nabucodonosor. Está lá. Quem vai estabelecer um líder sobre o povo? Sanaqueribe. Então você vai perceber que os reis que eram estabelecidos sobre Israel eram estabelecidos pelos opressores. E a classe dominante, que eram os judaítas, negociavam o quê? O trabalho do povo, a produção do povo, a terra do povo, desde que ela fosse favorecida. Por isso que você vai ter os levantes dentro desse contexto histórico. Por exemplo, o período macabeu, quem disse que foi uma revolta judaíta? Não. Enquanto o povo estava morrendo e dizendo, nós não vamos nos sujeitar aos romanos, você tem judeus comendo na mesa dos romanos, escrevendo textos para influenciar o povo, dizendo que o povo estava errado em se levantar contra os romanos. No período dos asmoneus, quem é que está na mesa dos asmoneus? Pode crer, professor. Pode os judaítas estão na mesa dos Seleucidas, períodos, inclusive, dos macedônios. Eu tinha esquecido isso, é verdade. É verdade, eles escrevem elogios. Em todas as conquistas, existe uma classe primordial, uma classe privilegiada, que vai negociar os interesses de sua categoria com os dominados. Eles passam a ser, só para você ter uma ideia, governantes ou prefeitos, ou governadores de províncias, prefeitos. Como o templo está sob o comando e a administração de quem domina, por exemplo, por que o cilindro de Ciro demonstra que os judeus o adoravam, iam e beijavam seus pés? Porque Ciro fala isso. Diz que ele permitiu que os povos voltassem às suas terras, reconstruíssem seus templos, estabelecessem seus cultos, desde que ele continuasse sendo reconhecido, adorado e, sobretudo, como Senhor, Criador do universo. Aliás, ele usa a expressão Criador do céu e da terra. Então, veja, tudo isso a tradição pega para poder construir a sua história de fundação. Porque quem lê Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz e acredita que a cosmogonia do mito de criação, onde o caos primordial está presente, e a nova construção, que é a realidade histórico-social, que é o mito de fundação, que tem alguma coisa a ver com o planeta Terra, você pode até acreditar que a Terra não tenha se originado absolutamente de um caos. Tudo bem, vamos para um campo da filosofia, não estou discorrendo disso. Agora, dizer que esse texto tem a ver com um mito de fundação, de fato, ou a narrativa literal que os judeus tentaram falar sobre céu e terra, aí você não está fazendo ciência e análise literária. Porque o texto, ele é um pós-exílico e tem por objetivo, e veja o que eu estou dizendo, o próprio Weilheit reconhece isso, o Fernando Rippoli, que eu citei aqui no artigo dele, sabe que tudo isso é uma invenção literária para explicar o mito de fundação da própria construção de Jerusalém, da terra de Jerusalém, do povo. Porém, essa terra está sob o comando de Ciro. Quando nós chegamos no primeiro século, o professor, olha a bomba que a gente tem na mão, senhores. Não resolvam, não é a mim que vocês vão me atacar. As pessoas que vierem aqui no canal do professor Carlos para atacar, vão atacar Flávio Joséfo. E por quê? Porque os textos estão sendo preservados, os textos estão sendo compartilhados, a luta de texto predominante está acontecendo, ok? No terceiro século, cria um chamado cânon, mas antes desse cânon ser formado, existem fragmentos que estão sendo espalhados, como traduções, os Targumim, estão sendo Targum de Onkelos, Pseudo-Yonatan e todos os outros fragmentos que vão surgir futuramente e fazem parte desse processo. Vem um cara, senta aí para você não cair, filhinho, vem um cara chamado Flávio Joséfo, e ele começa a sua narrativa em antiguidade, fazendo sabe o quê? Elogiando o cânon. Ele vai dizer, vocês estão vendo o Antigo, que ele não chama de Antigo Testamento, porque é uma diferença entre Antigo Testamento e Bíblia Hebraica. Antigo Testamento não tem nada a ver com a Bíblia Hebraica, nem os livros. Entende? A dimensão é outra diferente, principalmente falando de Septuaginta. Então você tem um Flávio Joséfo que já começa a trazer uma narrativa dizendo, nós temos 24 livros. 24 livros que estão dentro de uma estrutura.
Não, peraí. Não são 24. Como não? Não, isso aí foi coisa de alguns tipo filho de Alexandria ou outros que tentaram inventar. Estou dando um exemplo. Ele diz que são apenas 22 livros. Ele diz que esses 22 livros estão divididos em livros históricos, contos, sagas, lenda. Ele diz que Ruth, ele vai dizer, Ruth está junto com Juízes. O livro de Lamentações com Jeremias. E aí eu digo, que legal. O livro pode não estar, mas a tradição está. Então eu não defendo a ideia de livro, eu trabalho com a intenção do autor, eu trabalho com o indiciarismo. Eu expliquei isso no vídeo meu, que eu expliquei que Lamentações mostra que Jeremias é um Deutero-Jeremias dentro daquele texto, porque explica a cosmogonia de Gênesis, quando ele diz que o céu e a terra serão criados. É o mesmo texto que a tradição tomou. Então você tem agora, professor, que está no cerne, eu respondi a primeira questão, como eles sobreviveram. O porquê sobreviveram? Porque, primeiro, a tradição mantém viva todas as narrativas de forma objetiva e organizada. Eles sistematizam para enganar o povo as narrativas históricas de fato, criando o livro do Gênesis como fosse um livro de fato para explicar a história primordial, porém a história primordial não é a história da criação do céu e da terra, é a história de como o povo se fortaleceu, como um projeto de poder foi construído e de como esse povo sobreviveu em um caos que foi transformado em uma terra que estava sem forma e vazia e agora se organiza. Você tem o que se chama cânon da Bíblia hebraica, que foi uma construção gradual. Tá? O cânon da Bíblia hebraica, que eles vão alegar que houve um processo de 1255 anos desde a passagem de Moisés. Nós já mostramos aqui que não pode. Os textos são pós-exílico. Então não tem nada que foi escrito, fragmento, que passou de mão para mão, para mão, para mão. Não tem absolutamente isso. Não e não e não. Ok? Inclusive o Albert Depury, que é um trabalho fenomenal, quem quiser pode ler, ele que é o organizador da obra O Pentateuco em Questão, ele fala de etapas literárias na formação do Pentateuco. Ele tenta, inclusive, aventar a hipótese de Davi. Ele diz, não, porque os textos estão sendo 1000 anos escritos. Não, tudo que se tem produzido está sendo produzido. Eu defendo a hipótese de que não há absolutamente nenhuma narrativa construída antes do exílio babilônico. O que eu quero dizer é, existem narrativas orais que tentam explicar pela narrativa textual o desenvolvimento do povo. Agora, texto não tem. Até a Torá é uma invenção de uma narrativa criada, de uma Uda que não tem evidência nenhuma sobre ela, que diz, o texto está aqui. Deu para entender, professor? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on.